Sejam bem-vindos ao canal Fábrica de Pensadores. O único objetivo desse canal é fazer você pensar de maneira mais clara, e nesse vídeo eu vou te mostrar como você ser o seu nicho pode ser a melhor opção para você. Nós vamos fazer respondendo basicamente as 5 perguntas. O que é você ser o seu nicho e o que é um nicho? Por que é possível você ficar milionário com um nicho? Por que é possível você ficar milionário sem um nicho? Problemas que todo criador de conteúdo enfrenta, tendo um nicho ou não. Por que você ser o seu nicho é a melhor opção? Como se transformar no seu próprio nicho? E por que ser o seu nicho é o caminho para a felicidade no longo prazo? Vamos lá, o que é um nicho? É algo que uma pequena parte da população tem interesse. Você vai ver que é muito diferente do que as pessoas pensam. Aqui eu vou te mostrar, por exemplo, vamos começar falando por que é possível você ficar milionário com um nicho, ou tendo um nicho. Vamos lá. Primeiro, o Brasil é um país com 203 milhões de habitantes. Aí eu te pergunto, quantos por cento dessas pessoas têm interesse em investimentos? E quantos por cento dessas pessoas têm interesse em oratória, por exemplo? Se você for ver, o maior canal que nós temos atualmente é o canal do Primo Rico, que eu vou puxar para vocês dar uma olhada aqui na tela. Como vocês podem ver, atualmente o canal do Primo está com cerca de 7 milhões de inscritos, como vocês podem ver aqui. Isso aqui representa cerca de 3,44% do total de pessoas que existem no Brasil, os 203 milhões de habitantes que o Brasil tem. Se você for ver quantas pessoas ele precisa convencer a comprar algo dele para ele ficar milionário, vamos supor que ele saiu do zero. Quantas pessoas ele precisaria convencer a comprar algo para ele ficar milionário? Como você pode ver aqui, vamos supor que ele vende um produto de R$ 297. Ele vende esse produto para 3.367 pessoas. Ou ele fez 3.367 vendas. Ele fazendo isso, ele conseguiria vender R$ 1 milhão. Ou ter R$ 1 milhão em vendas. Isso significa, esses 3.367 pessoas ou vendas, significa apenas 0,04% dos seguidores que o Primo tem. O que isso significa? Que ele tendo um nicho aqui de investimento, ele precisa convencer 0,04% dos seguidores dele a comprar algo, que no caso daria esse número de 3.367 pessoas, para ele conseguir ter R$ 1 milhão em faturamento. Isso porque ele é o maior canal de finanças do Brasil, e é um canal nichado em finanças. Agora tem um outro canal de nicho também, e aqui, lembrando que aqui eu estou te mostrando como você pode ficar milionário tendo um nicho, e daqui a pouco eu vou te mostrar como você pode ficar milionário sem ter um nicho. Agora vamos pegar como exemplo aqui, quantas pessoas dos 203 milhões de brasileiros têm interesse em oratória? A gente pode pegar como exemplo aqui, acho que o maior canal de oratória do Brasil atualmente é o professor da oratória. Ele tem cerca de 400 mil inscritos, ou cerca de 0,19% do total de pessoas que existem no Brasil. Então, se vocês for ver aqui, é extremamente nichado as pessoas que têm interesse nesses dois assuntos. Isso é um canal de nicho. E quantas pessoas o professor da oratória teria que convencer a comprar algo dele para ele poder ficar milionário? Aqui a gente pode pegar aquele mesmo exemplo. Vamos pegar como primeiro exemplo que ele vai vender um produto de R$ 297 para as mesmas 3.367 pessoas, ou 3.367 vendas. Aqui, como vocês podem ver, em percentual de seguidores, com relação aos 400 mil seguidores que o professor da oratória tem, isso significa 3.367 vendas, significa 0,84% dos seguidores que seguem ele. Então, é menos de 1%. Você está percebendo um detalhe aqui. Para você ficar milionário na internet, como muita gente fala, você precisa nesses dois casos, você precisa de menos de 1% de convencimento das pessoas que te seguem a comprar algo de você. Então, por isso que muita gente pensa, eu preciso convencer todo mundo a comprar. Não é bem assim. Tá? Começa por aí, guarda essa informação. Agora, como o professor da oratória, eu acredito que no produto dele pode pedir um ticket até maior. Vamos supor que ele resolveu, em vez de pedir R$ 297 em um produto dele, ele resolveu pedir R$ 497. Aí, esse número que ele teria que fazer de vendas já diminuiu de 3.367 para 2.012 vendas, ou para 2.012 pessoas diferentes. Se você for ver, a porcentagem de seguidores agora já diminuiu de 0,84 para 0,5%, ou seja, 0,5% das pessoas que seguem ele, comprando algo dele, no caso um produto aqui, um treinamento, já bastaria para ele faturar 1 milhão. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que isso aqui todo mundo já conhece, todo mundo já sabe que realmente é possível você ficar milionário tendo um nicho, ok? Então guarda essa informação. Agora nós vamos pular para a seguinte informação. Porque também é possível você ficar milionário sem ter um nicho. Vamos lá. O Brasil, novamente, tem 203 milhões de habitantes. Aí eu te pergunto, quantas dessas pessoas têm interesse exatamente naquilo que você tem interesse também? Eu vou usar como exemplo o meu caso aqui agora, por exemplo. Eu tenho interesse em investimentos, marketing, desenvolvimento pessoal, oratória, notícias e entretenimento. Ou seja, você conseguiu ver aqui que eu também tenho interesse em investimentos, que é o que o Primo Rico fala no canal dele, e oratória, que é o que o professor da oratória, fala no canal dele, e tá aqui dentro. Só que como eu abri demais, aqui eu tô falando que aqui a gente tá falando de ficar milionário sem ter um nicho, tá? Aí eu te pergunto,
quantos por cento da população brasileira, 203 milhões de habitantes que o Brasil tem, quantos por cento tem interesse nisso aqui? Por exemplo, além de ser só investimento, tem interesse também em marketing, tem interesse em desenvolver como pessoa, tem interesse em oratória, que está dentro do desenvolvimento como pessoa. Tem interesse em notícias, o que está acontecendo no Brasil, no mundo, o que está acontecendo com notícias de economia. E também tem interesse em um pouquinho de entretenimento. Se você fizer isso, quantos por cento da população tem interesse nisso? A gente já abre um leque gigantesco. Por exemplo, só de colocar notícias, desenvolvimento pessoal e algum entretenimento já aumenta demais o seu alcance. E digamos que você fale de assuntos que interessam para cerca de 30% das pessoas, que daria cerca de 60 milhões de brasileiros. Aí a pergunta é, quantas vendas de um produto de R$297 em termos percentuais para 1 milhão, para você ter 1 milhão? Quantos você teria que vender? Aliás, para quantos por cento das pessoas que têm interesse nesse assunto, não precisa nem seguir, tá, pessoal? Pessoas que têm interesse nesse assunto, para quantos por cento você teria que vender? Você teria que convencer de pessoas que seguem esse assunto para você conseguir fazer uma venda. Na verdade, se você for ver, se são assuntos que 60 milhões de pessoas têm interesse, aqui você pode ver que 60 milhões de pessoas, para você fazer 1 milhão, que daria as 3.367 vendas, você teria que convencer 0,0056% das pessoas a comprar um produto que você tem a oferecer. Então, o que acontece que a gente vê aqui? Quando você tem um nicho, você consegue pegar um público mais específico. Isso é um fato. Só que, quando você não tem um nicho, você consegue ampliar mais o leque. E aí, se você tiver um produto para vender, você precisa convencer muito menos gente interessada naqueles assuntos a comprar algo de você. Aqui eu coloquei, porém não se engane, você terá que vender algo. Por quê? Porque uma coisa é fato. Quanto mais amplo for o seu conteúdo, menos você vai ganhar com a AdSense, que é algo que eu vou explicar daqui a pouco o que é. A gente tem como exemplo o Abraham. O Abraham é um criador de conteúdo aqui da plataforma, ele não tem um nicho. Inclusive, ele sempre fala que você não precisa ter um nicho, e ele também não tem um nicho. Ele fala basicamente de assuntos do interesse dele, que é o que eu vou fazer com esse canal aqui. Vou falar sobre assuntos do meu interesse, inclusive esse é um assunto do meu interesse. Só que mesmo assim, ele está sendo muito vitorioso aqui dentro do marketing digital. Por quê? Porque os assuntos que o Abraham fala são bastante amplos e são assuntos que eu também tenho interesse. Não só ele tem interesse. E acima de tudo, eu tenho certeza que os assuntos que o Abraham fala no canal dele é assuntos que 30% das pessoas do Brasil têm interesse. É por isso que ele consegue abocanhar tanto um mercado tão grande. Então agora eu já mostrei pra você que é possível você ficar milionário com um nicho e também é possível você ficar milionário sem um nicho. É claro que com leve diferença, mas ambos os casos é possível. Agora nós vamos falar de problemas que todo criador de conteúdo enfrenta. Isso aqui você vai ter e qualquer pessoa que resolver criar conteúdo vai ter. O primeiro problema que a gente pode citar aqui é vergonha sobre dizer que você é um criador de conteúdo. Vamos lá. Primeiro, pessoal, é muito mais fácil ou bonito você dizer eu sou Customer Success numa empresa do que você falar que é um criador de conteúdo. Por mais que você ganhe 5 vezes mais criando conteúdo, por exemplo. Então, essa é uma dificuldade, ainda não é bem visto na sociedade, digamos assim, sabe? O que as pessoas pensam quando você fala que é criador de conteúdo? Que você tá fazendo dancinhas ou coisa do tipo. É isso. Então, realmente, pode ser que você tenha vergonha sobre dizer isso. Então, um conselho que eu te dou é, se você sente que você tem isso, tenta não falar que você tá fazendo isso para seus amigos mais próximos, digamos assim, familiares, etc. Acho que vai ser mais fácil se você tem essa dificuldade. Agora, vamos lá. Ser criador de conteúdo é uma carreira instável, onde você não tem uma previsibilidade de receita. Aqui nós temos outro fato, pessoal. Primeiro, você tem que ter controle financeiro, e eu diria mais, você tem que, além de ter um controle muito bom financeiro, por exemplo, ter uma reserva de emergência e, se possível, investir. Isso a gente tá falando aqui quando você estiver colhendo frutos de você ser um criador de conteúdo, etc. Né? Mas isso aqui, pessoal, não é nem só o fato de você ser um criador de conteúdo. Se você tiver qualquer negócio, se você for um microempresário individual, você vai ter que ter um bom controle financeiro. Você não tem... Uma coisa que eu falo pra você, quando você tem um negócio, você nunca tem previsibilidade de receita. As suas vendas podem duplicar no próximo mês ou pode vir a zero. Então, como qualquer outro negócio, ser criador de conteúdo é a mesma coisa. Você tem que ter um controle financeiro. É isso. E aqui, pessoal, tudo na sua vida tem seu lado negativo, tá? Por exemplo, eu acho que uma das partes mais difíceis de ser criador de conteúdo é que você não tem sinais de que tá acertando. Por exemplo, esse vídeo que eu tô fazendo aqui, pode ser um vídeo muito bom, pode ser que 50 mil pessoas vejam esse vídeo, ou pode ser que 15 pessoas vejam esse vídeo. Se 15 pessoas verem, quer dizer que o vídeo é ruim? Não. Quer dizer que o canal tá começando agora e poucas pessoas... E a entrega do algoritmo não está grande, é isso. Aqui eu coloquei, ainda mais se for um conteúdo que você passa conhecimento. Demora um tempo para surtir os resultados. Eu falei, se você passa conhecimento, demora um tempo para surtir os resultados. Agora, se você fizesse entretenimento, aí seria bem mais rápido. Ou notícias, por exemplo. Mas se você vai passar conhecimento, pode ser que demore um tempo para ter resultado. E como eu falei para você solta um vídeo, dá 100 visualizações. Você não tem o sinal de que você acertou, de que você fez um vídeo bom.
Então, esse é um dos lados negativos também de você... um dos pontos negativos ou um problema que o criador de conteúdo enfrenta. Outro ponto negativo também que o criador de conteúdo enfrenta é, às vezes a pessoa está no emprego e às vezes só sobra 1 hora livre, ou 2. E você vai dedicar essas únicas 2 horas que sobrou para criar conteúdo. Não é uma coisa fácil. Porém, realmente não é fácil. Pô, as únicas 2 horas que você tem para criar conteúdo ou para desenvolver um negócio na internet não é uma coisa fácil, a gente sabe disso. Porém, se você for fazer um concurso, você vai passar por isso. Se você for fazer uma faculdade, você vai passar por isso. Se você for fazer um curso técnico, você vai passar por isso. E a frase que eu deixo para você é o seguinte: se você pode trabalhar 8 horas para outra pessoa, por que você não pode trabalhar 2 horas para você mesmo? É uma boa pergunta, né? Aí outra coisa aqui também, você só vende se você resolver um problema real das pessoas. Por isso, se você não estuda ou não se desenvolve como pessoa, vai ser muito difícil um negócio na internet andar para frente, a não ser, como eu falei para você, que você ofereça entretenimento. Então, aqui, pessoal, além de tudo isso, você vai ter que ser uma pessoa que estuda, se desenvolve, porque senão você tá criando conteúdo. Você vai tirar da onde esse conteúdo? Do nada, do vazio? Esse conteúdo tem que vir de algum lugar. Você vai ter que estudar, você vai ter que aprender, você vai ter que desenvolver. Então, esse é um ponto que acho que um problema que o criador de conteúdo enfrenta também. Você tem que estar sempre se desenvolvendo. Um criador de conteúdo ou um empresário, como eu falei, tem muitas similaridades, digamos assim, e aqui não é diferente. Você tá fazendo um negócio online, que é a criação de conteúdo, e você vai ter que sempre estar se desenvolvendo, porque o mundo tá mudando e você tem que mudar junto com ele. Então, aqui não é diferente. E outro problema que um criador de conteúdo enfrenta é a dificuldade de produzir conteúdo autêntico e viral, ou um conteúdo de viralização. Primeiro, o que é ser autêntico? É ser verdadeiro consigo mesmo e agir de acordo com suas crenças, valores, sentimentos, independente de influências externas ou pressão. Por exemplo, vamos supor, você é um influenciador de finanças que tem uma parceria com uma corretora, por exemplo. Você já vai ter uma certa influência externa, uma pressão. Esse é um problema. Por isso que muita gente fala assim, não é errado vender curso, mas aí que tá, a pessoa vai estar trabalhando ali, dá trabalho, pessoal, criar conteúdo dá trabalho. E se ela não vender um treinamento, um curso, uma mentoria, alguma coisa assim, como que ela vai se manter sem se vender, por exemplo, para uma corretora, por exemplo? Não que seja ruim, tá, pessoal? Não tô dizendo que uma corretora é ruim. O problema é isso influenciar nas suas opiniões sinceras. É isso. Então, isso aqui é... Pra você ser realmente autêntico, você vai ter que pensar muito bem tudo isso daqui. Então, essa vai ter uma dificuldade que você vai enfrentar também criando conteúdo. Aí que tá. E muita gente fala bem assim, mas eu quero ser autêntico. Talvez aqui seja o único lugar que você consiga isso. Por exemplo, você fala assim, eu seria autêntico no meu emprego? Sei lá, você quer uma carreira organizada. Primeiro, é impossível ser autêntico em uma carreira corporativa. Carreira corporativa não exige autenticidade, muito pelo contrário. Exige que você adapte-se ao modelo estabelecido. Por exemplo, sei lá, você está trabalhando no mercado financeiro dentro de uma organização, de um banco, por exemplo. O banco vai te falar para você enfiar aqueles produtos ruins e consórcio para as pessoas. E é um produto péssimo, você sabe que é péssimo, no fundo você sabe que é péssimo, mas você vai ter que colocar um sorriso na cara e falar, não, compra esse produto que é ótimo. Então, tipo assim, o que eu tô querendo dizer? Você nunca vai ser autêntico no seu emprego. Talvez aqui seja o único lugar que você consiga ser autêntico. Ou seja, se você não é um cara, ou se eu quero falar a verdade para as pessoas, talvez o único lugar que você consiga seja aqui, na internet. Essa é a realidade. E o que é viralização? Vamos lá. Viral é a maneira como algo se propaga rapidamente de pessoa para pessoa, atingindo um grande número de pessoas em um curto período de tempo. Por exemplo, seu gato e cachorro, você vai postar um videozinho lá, é viral. É um fato. Só que se você fala de oratório, como que você encaixa isso? Fica difícil. Só que se você tem um pet shop ou uma veterinária, pode ser que encaixe. Então, se você for passar conhecimento, nem sempre você vai conseguir fazer algo viral. Então, esse é um dos problemas que o criador de conteúdo enfrenta também. Agora vamos para a nossa próxima pergunta, que é: por que você ser o seu nicho é a melhor opção? E aqui eu vou colocar alguns pontos que eu observei. Primeiro, quanto mais você nichar, mais fácil é ter pessoas... Aliás, mais difícil é ter pessoas interessadas. E aquilo que eu falei, quanto mais difícil ter pessoas interessadas, menor é o seu mercado. E quanto menor é o seu mercado, mais gente você vai ter que convencer a comprar algo que você tem a oferecer. Então, nesse ponto, talvez você não ter um nicho possa ser mais interessante, porque você precisa convencer menos pessoas de um mercado maior. E uma outra vantagem de você ter o seu nicho é que, aliás, de você ser o seu nicho, e porque você ser o seu nicho é a melhor opção, é o longo prazo. É o longo prazo. Quanto mais nichado, mais chato é falar sobre aquele assunto. Imagina, pessoal, você vai falar só de investimento. É legal falar de investimento? É bacana? É. Só que imagina você ficar preso, só falar só daquilo, não abrir mais nada durante vários anos. Não é pra qualquer um. Eu diria que de investimento é até um pouco mais fácil, porque você pode falar de algumas notícias. Mas imagina você falar de algo como oratória, por exemplo. Você falar só daquilo não é fácil. Não é fácil. Porque chega um momento que os assuntos se esgotam. Então, quanto mais nichado,
mais chato é falar sobre aquele assunto várias vezes, chega uma hora que você cansa. E quanto mais chato for, maior é a tendência de você não ser constante. E aqui você vai ter que ser constante. Então, é por isso que talvez você não ter um nicho é a melhor opção. Outra coisa que pode acontecer é que sem um nicho você pode ser verdadeiro e dizer a verdade quando as coisas mudarem, e elas vão mudar, porque elas sempre mudam. Vamos supor que você é um setor financeiro e falou a vida inteira que para as pessoas, sei lá, não comprar uma casa e colocar todo o dinheiro dela numa corretora, por exemplo. E se você descobrir que pode ser que seja melhor a pessoa comprar uma casa? Talvez você não sendo tão nichado, você possa falar isso para ela e realmente agregar valor para a pessoa, seja do jeito que for, ao invés de só tentar botar ela para dentro da corretora, por exemplo. Ah lá, ó. Agora vamos falar por que algumas vantagens de você ser o seu nicho na criação de conteúdo. Vamos começar por aqui, ó. Em um futuro não muito distante, toda a profissão, inclusive corporativas, demandará características e habilidades que um criador de conteúdo possui. O que são essas características e habilidades que um criador de conteúdo possui? Criatividade, habilidade de comunicação, conhecimento em plataformas digitais, consistência e planejamento, capacidade de análise, flexibilidade e adaptação, empatia e escuta ativa, você vai ter que escutar as pessoas que seguem e ter empatia com o sentimento delas também, e resiliência e persistência. Então a gente vê aqui que no futuro todas as profissões vão ter que ter isso aqui. Não é nem no futuro, talvez agora. Essa é a realidade. E outra vantagem também é em ser o seu nicho na criação de conteúdo. Liberdade criativa, flexibilidade de horário, ampla possibilidade de monetização. Você pode monetizar por AdSense, por treinamentos online, por mentorias individuais que você pode vender e por afiliado. Você pode indicar um livro, um equipamento e a pessoa comprar pelo seu link e você ganhar uma porcentagem disso. Então, ampla possibilidade de monetização. Essa é uma das vantagens também de você ser o seu nicho. Oportunidade de crescimento pessoal. Você vai aprender a falar melhor, a se expressar melhor e a pensar melhor. Por quê? Muita gente não sabe, mas quando você está ensinando algo com alguém, como eu estou fazendo isso aqui para você agora, você pensou em tudo aquilo antes. E quando você pensa, você organiza, você ensina para alguém, você aprende mais. Então eu diria que você vai falar melhor, vai se expressar melhor, vai pensar melhor e ainda vai aprender melhor. Então, outra coisa, você vai crescer muito como pessoa. Sem contar que você pode abrir oportunidade de networking. Então, existe muita vantagem. Sem contar que é algo escalável, que você tem autonomia, você tem que aprender constantemente. Muita gente, isso pode ser um problema, mas para mim é uma solução, porque eu gosto muito de estar aprendendo constantemente. E você tem potencial para desenvolver projetos paralelos. À medida que você for monetizando e for entrando dinheiro interessante para você, você pode ir delegando, à medida que o resultado for aparecendo, e focando apenas naquilo que é essencial para você. Naquilo que é essencial, ou seja, naquilo que depende só de você. Por exemplo, no caso, o que seria essencial aqui na internet? Você gravar conteúdo. Então você pode estar fazendo isso e estar delegando o resto. Edição, thumbnail, etc. E uma outra vantagem em você ser o seu nicho na criação de conteúdo é que é libertador. Imagina você não ter que ficar preso a algo. Você não ter que falar só de uma coisa. É realmente algo libertador. Porém, você sendo o seu nicho não quer dizer que você não quer dizer que você vai ter sucesso imediato. Você pode atrair muitas pessoas ou talvez poucas. Mas não se engane, nem tudo são mil maravilhas e você ainda estará em um negócio. Você nunca vai poder se esquecer disso. E, primeiro, um negócio não abre as portas apenas quando tem vontade. Ou seja, você vai ter que ter uma consistência e gravar vídeos regularmente. Porque como qualquer outro negócio, é se você tem um negócio físico. Você não vai abrir as portas do negócio só quando você tem vontade. Tem que abrir todo dia. E o negócio não pode parar no tempo, deixar de evoluir e se desenvolver. Aqui também não vai ser diferente. Então, tem os problemas de todo negócio. E por quê? A última vantagem aqui que eu separei para vocês é por que você ser o seu nicho é a melhor opção? É porque é possível você focar em suas qualidades e interesses genuínos. Por exemplo, por que alguém gostaria de assistir você? Por exemplo, você pode pensar, por que alguém gostaria de assistir eu? Uma coisa que eu posso falar pra você é, você não refletiu o suficiente sobre si mesmo pra ver o seu próprio valor. Toda pessoa que eu conheço, ela tem algo pra agregar, seja na profissão dela, ou seja apenas nas experiências de vida dela. Então, talvez você apenas não refletiu o suficiente sobre si mesmo pra ver o seu próprio valor. Outra coisa também que é possível focar em suas qualidades interessantes é que problema você sabe resolver? Por exemplo, no meu caso, como ler livros, como ser mais produtivo, como estudar, como pensar de forma clara, como investir. Que problema você sabe resolver? Tenho certeza que as habilidades que você tem interesse e que você dominou, muitas vezes só você, na junção dessas atividades, só você tem esse domínio. Então é uma coisa de se pensar também. Uma coisa que você pode fazer aqui e pode colocar as suas qualidades e interesses genuínos para trabalhar a seu favor e a favor de outras pessoas também. Quais coisas você gosta de estudar? Isso é o que faz as pessoas escolherem você ao invés de outras pessoas. Por exemplo, muitas vezes você tem interesses muito específicos que só você em um determinado grupo ali de pessoas, que pode ser muita gente, tem interesse. E isso vai fazer você ter uma certa afinidade com essas pessoas.
Eu falo pra você viu ali, 3.300 vendas de R$ 297 pra você fazer R$ 1 milhão na internet. Eu te garanto que é muito mais fácil você ter essas 3.300 pessoas fechadas com você, digamos assim, se você realmente ajudar elas em várias áreas da vida delas. É muito mais fácil. Uma coisa que funciona muito bem é você mostrar uma vida que vale a pena ser vivida e mostrar que você alcançou essa vida que vale a pena ser vivida através da solução que você apresenta para os seus problemas. Pode ser, por exemplo, uma vida que vale a pena ser vivida é você ter equilíbrio. Você, por exemplo, conseguir se exercitar, conseguir cuidar da sua família. Você mostrar que você deixou de viver uma vida sem propósito para viver uma vida com propósito. Pode ser vários aspectos que você pode mostrar para a pessoa que você conseguiu isso através dessas habilidades que você tem e desenvolveu e o que você está ensinando para ela. E uma coisa que eu tenho observado é que na internet as pessoas que crescem são as que conseguiram colocar 3 elementos no conteúdo delas, que são os problemas que elas sabem resolver, elas incluem assuntos do universo delas, ou seja, coisas que ela gosta de estudar, como no meu caso eu falei, livros, produtividade, finanças, etc. E elas incluem a personalidade no conteúdo que elas fazem. É o que eu tô fazendo aqui, por exemplo, eu tô sendo 100% eu, como se eu estivesse falando para um amigo na minha frente. Então, é mais um motivo de porque o seu nicho, você ser o seu nicho é a melhor opção. E aqui eu resolvi falar também da diferença que eu vejo, uma coisa que eu tenho dificuldade também é entre, ou talvez, não sei, eu vou ter que mudar a minha estratégia no Instagram, é a diferença entre você ser o seu nicho no YouTube e em outras redes sociais. É que o YouTube é para aprender e outras redes sociais é entretenimento. Isso aqui, você pode correr para lá, para cá, mas é isso, pessoal. Por exemplo, quem quer se entreter, e aí, por exemplo, uma realidade, quem quer se entreter não compra conhecimento. Então, se você estiver vendendo conhecimento, outras redes sociais vai ser difícil, a não ser que você ensine a viralizar naquela própria rede social. Se não for isso que você vai fazer, talvez fique difícil. Agora, o lugar para aprender mesmo é aqui no YouTube. Por quê? Quem quer se desenvolver, crescer, buscar algo maior, comprar conhecimento e, consequentemente, vai comprar conhecimento, ele vem pra cá. Essa é a realidade. Outras redes sociais é para entretenimento. Infelizmente, essa é a realidade. Muita gente fala assim, mas você pode puxar das outras redes sociais pra cá. Eu não vejo muito isso acontecer. Eu vejo o contrário. Eu vejo ir do YouTube pra outra rede social, mas não o contrário vai acontecer. Infelizmente. Então, aqui falamos por que você ter o seu nicho é a melhor opção. Especialmente aqui no YouTube. Agora nós vamos falar aqui como se transformar no seu nicho. Primeiro, pare de olhar os concorrentes. Por exemplo, o que o Primo Rico tá fazendo? Sei lá, eu falo de finanças, eu quero ver o que o Primo Rico tá fazendo. O Primo Rico tá numa fase que talvez você não tá. Talvez o Primo Rico faz um vídeo por mês, talvez você vai ter que fazer 4. Então assim, esquece isso. Pare de olhar seus concorrentes. Aliás, primeiro, né? Se você é o seu nicho, nem concorrente você tem, né? A gente começa por aí. Outra coisa, pare de tentar agradar todos. Aqui, como eu coloquei aqui, ó. Nem o maior de todos, nem Jesus agradou todos. E existe uma frase atribuída a Henry Ford que diz que se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito um cavalo mais rápido. Ou seja, cresça, se desenvolva e ensine as pessoas isso. E não tente agradar a todos, porque você não vai conseguir. Não fale sobre o que as pessoas gostariam de ouvir. Fale sobre o que você acha que elas deveriam ouvir e sobre aquilo que você realmente pensa. E fale como se estivesse escrevendo ou conversando com um amigo seu, que é o que eu estou fazendo aqui agora com você nesse exato momento. E acima de tudo, pessoal, uma coisa muito importante eu te expliquei lá em cima, até voltar aqui para vocês verem, que é possível ficar milionário com um nicho. Você vai ter que convencer um número X de pessoas de um universo menor ou um outro número, que geralmente é um percentual bem menor de um universo muito maior que é sem um nicho. Só que, aí que tá, se você realmente vai ser o seu nicho, ou seja, se você não vai ter um nicho, você tem que falar da maneira mais simples possível. Por que acontece? Se você é um antropólogo preocupado com a reprodução dos patos, aí você vai ensinar as pessoas a criar pato na casa dela. Aí você pode falar todo cheio de detalhes e antropológicos e não sei o quê. Só que, se você não vai fazer isso, ou seja, se você não é um antropólogo especializado na criação de patos em laboratório, em não sei o que, em casa, e como que você pode fazer isso com um animal e não sei o quê. Se você não faz isso, e você não tem um nicho, você vai ter que falar com o maior número possível de pessoas. Então você vai ter que falar de maneira simples. Quanto mais simples sua fala, com mais pessoas você vai se conectar. É o que eu estou tentando fazer nesse vídeo aqui, por exemplo, tentando usar a linguagem mais simples possível. E a pergunta que você tem que se responder é: será que uma criança de 10 anos entenderia meu vídeo? Pode parecer muito radical, mas se você não tiver esse pensamento, você não vai conseguir ter a simplicidade necessária para você impactar o maior número de pessoas possível, que é o que uma pessoa que não tem um nicho deve fazer. Eu já expliquei anteriormente. Convencer um pequeno percentual de um número grande de pessoas. Porém, para você chegar nesse número grande de pessoas, você vai ter que usar uma linguagem simples. Senão você não vai chegar lá. E tem uma ferramenta muito importante que é
de um site chamado Perry Marshall, que é, pessoal, esse site que eu estou colocando na tela aqui para vocês, tá observando. E o que acontece? Esse site aqui, ele checa o grau de leitura do texto que você está fazendo. Então, você vai ter que, muitas vezes, usar essas técnicas aqui para diminuir o grau de leitura do que você está ensinando para as pessoas. Por exemplo, essa pergunta aqui, qual é o grau de leitura dela? O que eu faço geralmente? Eu vou aqui no tradutor, você pode aqui, ou se você fala inglês, você pode simplesmente traduzir. Por que eu falo você colocar em inglês? Porque o site ali funciona melhor em inglês. E aí você copia, cola, e aqui ele vai te dizer qual que é o grau de legibilidade desse texto aqui. Ó, você está vendo aqui que é uma idade de 11,1 anos de idade a pessoa tem que ter. Então, o que acontece? Você vai ter que sempre diminuir ao máximo, essa idade aqui para você impactar o maior número de pessoas. Então, sempre você vai ter que ter atenção a isso também. Ou não falar de uma maneira... Se você realmente não quer ter um nicho, não fale como se você fosse pertencente a um, tá? Começa por aí, pessoal. Você fala, não quero ter um nicho, vai falar como se você pertencesse a um nicho de antropólogo, por exemplo. Não, vamos parar com isso, né? Então, resumindo, você quer realmente não ter um nicho? Não fale como se você estivesse pertencendo a um. Começa por aí. É assim que você se transforma no seu nicho. E agora vamos lá. Por que ser o seu nicho é o caminho para a felicidade no longo prazo, na minha opinião? Vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta. De quem que você compra algo? Já parou pra pensar? Você compra algo de você, algo de alguém que você vê que é verdadeiro, que tem reciprocidade e, acima de tudo, que é o seu amigo. Pode ser até um amigo online, por exemplo. O Reinaldo, as dicas que eu segui dele, cara, esse cara é meu amigo. Por mais que ele não me conheça, ele é meu amigo. Tipo isso. O que é alguém verdadeiro? Primeiro, na era da internet, é impossível ser consistente e verdadeiro falando somente de um nicho e defendendo aquele nicho. Entra de novo, por exemplo, a história da casa. No meu outro canal, o Reinvestidor, que eu falo sobre finanças, negócio e empreendedorismo, eu mostrei lá, provei por A mais B que, no caso, você comprar uma casa, no longo prazo, você está economizando mais dinheiro do que se você alugasse e investisse a diferença. Isso eu mostrei lá naquele canal. Então, vamos lá, se você não for verdadeiro, a não ser que você realmente seja uma pessoa falsa, você não conseguirá ter consistência. Imagina você, por exemplo, filho da casa que eu falei pra você. Imagina você passar anos mentindo pras pessoas uma coisa que você sabe que não é mais aquilo que funciona na realidade. Então é muito ruim isso aí, pessoal. Você tem que ser muito falso pra você conseguir mentir pras pessoas desse jeito durante tanto tempo. E uma coisa, as coisas são cíclicas. Aquilo que eu falei pra você, comprar casas e alugar casas. Pode ser que hoje compense isso, pode ser que amanhã não compense, mas quando não compensar, você tem que falar para as pessoas. Não importa se você tem que quebrar o seu nicho. Por isso que eu acho que, às vezes, ter um nicho não é a melhor das opções. Aqui, por exemplo, investir, ó, ao invés de comprar uma casa, por exemplo. Aí eu te pergunto, tem como ser feliz sabendo que milhares de pessoas irão ficar sem ter onde morar, graças aos seus conselhos? Então, assim, por isso que eu falo que é muito difícil você ficar preso ali só num nicho. Como eu coloquei aqui, nicho é como se você tivesse uma venda nos olhos. E uma coisa também que eu noto é que você ter um nicho é como se você tivesse como missão acertar um alvo. A sua missão é acertar um alvo. E você fica mirando em uma mosca, que é o seu nicho, e tem um elefante passando do seu lado e você não fala nada. Então esse é um dos problemas que eu vejo também, você ter um nicho. Aqui, como eu falei, do exemplo de novo, é casa, alugar e comprar. Seu objetivo é ajudar a pessoa, em última análise, é ajudar a pessoa. Seu objetivo é esse. Em última análise, seu objetivo é esse. Mas, como você tem um nicho, seu objetivo é 80 milhões de brasileiros investindo na bolsa. Não importa se o cara vai ficar sem uma casa no futuro. Não importa se a inflação está galopante. Não importa nada. Seu objetivo é esse, 80 milhões de brasileiros na bolsa. Então, isso é uma coisa muito complicada, que é por isso que eu acredito que ser o seu nicho, ou seja, você falar aquilo que você realmente pensa, seja lá o que for, e não ter uma caixa fechada na sua cabeça, é o caminho para a felicidade no longo prazo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, mostrando por que você ser o seu nicho pode ser a melhor opção. Agora eu gostaria de saber a sua opinião nos comentários. O que eu falei para você aqui fez sentido? Te fez pensar de uma forma diferente? E baseado nesse vídeo, que outros vídeos você gostaria de ver aqui nesse canal? E se esse vídeo agregou de alguma forma para você, eu te convido a se inscrever nesse canal, deixar o seu like. Vou separar mais 2 vídeos aqui para você. Te vejo lá.